Bom, nós sabemos que um átomo pode ganhar ou perder elétron transformando-se em íon. Quando um átomo ganha elétron, se transforma num ânion. Quando um átomo perde elétron, se transforma num cátion. Então nós falaremos agora da distribuição eletrônica que nós realizamos em íons. Aí o conselho que eu dou para você é que, em primeiro lugar, faça a distribuição eletrônica de um átomo na sua forma neutra. Bom, o que significa essa carga menos 2? Carga menos 2 significa que esse ânion pode ser obtido quando esse átomo ganha 2 elétrons. Então basta acrescentar, gente, 2 elétrons aqui. Então como é que fica a distribuição? Cerne do neônio, como é que continua? 3s2, olha, vamos acrescentar 2 elétrons aqui, 3p6. Pronto, fizemos a distribuição eletrônica do íon. Se você quiser, quem é que termina em 3p6? Tem que ter a tabela periódica. Quem termina em 3p6 é o gás nobre argônio. Então pode ser assim, ou mais resumidamente assim. A distribuição eletrônica do ânion sulfeto corresponde à distribuição eletrônica do argônio. Agora, próximo exemplo, e se for esse ânion aqui, S3-, na prática, gente, ele não existe, mas só para comentar. Então, como é que você faz? Em primeiro lugar, faça a distribuição eletrônica do átomo. O átomo é neutro. Aí, a partir do átomo, para formar esse ânion, nós temos que acrescentar 3 elétrons. Mas eu posso fazer assim, gente? O que você acha? Então, eu vou colocar lá neônio, depois vem quem? 3s2, 3p, eu vou colocar mais 3 elétrons, 3 com esses 4 aqui totaliza 7, 3p7. Tá certo ou tá errado? Tá errado, porque o subnível P comporta ao máximo 6 elétrons. Então, do 3p4 por 3p6, nós acrescentamos 2. Falta mais 1. Então, depois do 3p6 vem quem? Então, vem o 4s1. Compreenderam, gente, como faz? Até aqui, até esse ponto aqui, olha, 3p6, corresponde à distribuição eletrônica do argônio. Então, como é que fica, gente? Fica argônio 4s1. Tranquilos? Vamos para o próximo? Fazendo a distribuição eletrônica do estrôncio, tá? O cátion estrôncio. Então, faça em primeiro lugar a distribuição eletrônica do átomo neutro, como fizemos aqui. Como é que esse cátion é formado a partir desse átomo? Nós temos que tirar 2 elétrons. Gente, que elétrons nós tiramos? Esse daqui, olha, são chamados elétrons de valência. Tire isso daqui e fica apenas o cerne do criptônio. Compreenderam? Gente, para formar esse cara a partir desse outro, eu tenho que tirar 2 elétrons dele, é só tirar esses 2. Pronto, acabou. Agora, se fosse, por exemplo, o cátion estrôncio 3+, isso significa que, a partir desse átomo, agora nós temos que tirar 3 elétrons. Então, nós tiramos esses 2, aí tem que tirar mais 1. Muita calma nessa hora. Como é que o criptônio termina? Gente, como é que o criptônio termina? 4p6. Tirando mais 1 elétron, terminaria daí no quê? 4p5. Então a gente vai distribuindo até chegar no 4p5. Eu vou colocar certinho. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4S2, 3D10, 4P5. Ok? Agora chegou no ponto, gente, que eu queria. Como é que se faz a distribuição do cátion ferroso e do cátion férrico? Então, conselho. Em primeiro lugar, faça a distribuição eletrônica do átomo. O átomo é neutro. Então, primeiro você faz a distribuição eletrônica do Fe0. Todos aqui, gente, se encontram na forma neutra. Tudo bem? Prosseguindo, como é que esse cátion é obtido a partir desse átomo? Bom, nós temos que retirar 2 elétrons. Então a minha pergunta é a seguinte: nós tiramos 2 elétrons de onde? Do 3D6 ou do 4S2? Compreenderam, gente, a pergunta? O nosso impasse, a nossa indefinição? Então qual é a regra? Nós tiramos os elétrons da camada de valência, a camada mais externa. Então nesse caso, gente, a camada mais externa é a 4ª camada. Esse 3D6 é o subnível mais energético. Ele é o mais energético, só que ele não é o mais externo. O mais externo é a 4ª camada. Então nós temos que tirar os 2 elétrons, olha, daqui. É tirar esses 2. Então como é que fica a distribuição? Vai ficar argônio, cai fora esses 2, e aí termina em 3D6. Compreenderam, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. Como é que faz a distribuição do ferro 3+? Gente, qual é o procedimento? Faça em primeiro lugar a distribuição eletrônica da forma neutra. Fizemos aqui a distribuição do ferro, cujo número atômico é 26. Como é que se obtém o ferro mais 3? Nós temos que tirar 3 elétrons daqui. Bom, os 2 primeiros saem daqui, olha. 4S2. Tira primeiro na camada de valência. Falta tirar mais um. Então a gente tira daqui, olha. De 3D6 vai terminar em 3D5. Então como é que fica? Vai ficar argônio 3D5. Certo? E o nosso último exemplo. Vamos lá. Qual é a distribuição eletrônica do urânio 2+? Gente, qual é o procedimento? Faça em primeiro lugar a distribuição eletrônica na forma neutra. Como é que esse cátion é formado a partir desse átomo? Nós temos que tirar 2 elétrons. Gente, que elétrons nós tiramos? Do 7S2 ou do 5F4? Nós temos que tirar aqui, olha, do 7S2. A gente tira da camada mais externa. Gente, a camada mais externa é a 7ª camada. Essa 5F4 é o subnível mais energético. Ele não é o mais externo, ele é o mais energético. Essa ordem de distribuição, gente, é a ordem crescente de energia. Então, tira esses 2, vai ficar o quê? Cerne de radônio 5F4. E para encerrar, como é que faz a distribuição eletrônica do urânio 6+? Então nós em primeiro lugar fazemos a distribuição dele na forma neutra. Para obter esse cátion nós temos que arrancar 6 elétrons. Então, a gente arranca primeiro os 2 aqui, aí faltam arrancar outros 4, tiramos ele daqui. Tudo bem, gente? Tirar os 6 elétrons significa tirar esses 2 com esses 4. Então vai ficar apenas a distribuição eletrônica do radônio. Bom, na tabela periódica atual, nós temos 118 elementos químicos catalogados. Desses 118 elementos químicos, 20 deles não obedecem rigorosamente o diagrama de distribuição eletrônica. Então existem 20 elementos químicos que apresentam distribuições eletrônicas irregulares. Irregular no sentido de não obedecer à sequência do diagrama.
Os dois exemplos mais notórios é o caso do crômio, número atômico 24, e do cobre, número atômico 29. Então, se fizermos a distribuição eletrônica seguindo o diagrama, aí para ganhar um tempinho, eu estou usando aqui o chamado cerne de gás nobre. Essa daqui, gente, seria a distribuição eletrônica teórica, obedecendo o diagrama. Só que na prática é observado para o cromo uma outra distribuição. Na prática, a distribuição é essa daqui, olha. Argônio, 4s1, 3d5. É como se um elétron saísse do S e migrasse para o D. Você consegue imaginar, gente? Um elétron sai daqui e vem para cá. Então essa daqui é a distribuição real, a distribuição prática. Um outro exemplo é o cobre. O número atômico dele é 29. Fiz aqui a distribuição eletrônica seguindo o nosso diagrama. Então essa aqui é a distribuição teórica. Só que na prática, a distribuição eletrônica é outra. A distribuição eletrônica do cobre é argônio, cerne de argônio, 4s1, 3d10. É como se um elétron saísse aqui, olha, do 4s2 e migrasse para o 3d10. Na tabela periódica, gente, essas distribuições eletrônicas, elas estão mais ou menos aqui. Então eu tenho mais ou menos aqui o cromo, abaixo dele o molibdênio, só que abaixo dele, gente, está o tungstênio, que já tem distribuição normal, seguindo o diagrama, tá? Aí, uma série de elementos aqui, olha, do nosso quinto período, até chegar aqui, o cobre, a prata e o ouro, tá? Então, essas distribuições irregulares, elas se localizam mais ou menos por aqui, e aqui na série dos lantanídeos e na série dos actinídeos, também tem outras distribuições irregulares. Agora, gente, uma prova, ela é extremamente de mau gosto ficar cobrando distribuição irregular. Esses são os dois casos mais marcantes. Se você precisa, né, da química como matéria específica, de repente seria bom você guardar essas duas exceções. Mas de uma forma geral, gente, é uma extrema sacanagem ficar cobrando esses detalhes aqui. Aí só para comentar, o problema, gente, não está nos elementos. O problema está no diagrama, né? Por que que esses elementos têm uma distribuição, né, irregular? O problema não é no elemento, o problema é no diagrama. Então, na universidade, nós estudamos um diagrama que é muito mais eficaz, que é o chamado diagrama de Ricci e Sutter. Tá? O diagrama de Ricci e Sutter, ele é infalível, serve para todos os elementos. Mas é algo, gente, extremamente complexo que é estudado lá na universidade. Só para fazer um exercício, o cobre, gente, ele forma dois tipos de cátions. Ele forma o cobre mais 1 e o cobre mais 2. Exercício. Faça a distribuição eletrônica desses dois cátions. Pause o vídeo e tente fazê-lo. Vamos lá, gente, para a correção. Qual que vai ser a distribuição do cobre mais 1? Primeiro você faz a distribuição do cobre 0. E eu tenho que lembrar, gente, que a que funciona é essa daqui. Como é que se obtém o cobre mais 1 a partir do cobre 0? Retirando um elétron. Gente, que elétron nós tiramos? Esse elétron aqui, olha, da quarta camada. A quarta camada é a camada de valência. Então tira esse cara, vai ficar o quê? Argônio, argônio,
3D, 10. Está aqui a distribuição do cobre mais 1. E qual seria a distribuição do cobre mais 2? Então, em primeiro lugar, faça a distribuição do cobre 0. Para que ele seja obtido, nós temos que tirar 2 elétrons. Tira um aqui e tira outro do 3D10. Vai ficar o quê? Cerne do argônio 3D9. Tudo bem? Então encerramos aqui, gente, essa nossa aula sobre distribuição eletrônica.